Que ainda falando sobre política, mas nesta terça-feira, a Justiça dos Estados Unidos, especificamente do estado da Flórida, mandou intimar novamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu vou convidar aqui para a nossa transmissão a minha colega Paola Cuenca, que vai explicar os detalhes desse assunto. Soube que, inclusive, a AGU, a Advocacia Geral da União, também está no meio aí dessa negociação. Paola, explica tudo para a gente. Então, por quê? Qual o motivo dessa nova intimação de Alexandre de Moraes? Boa tarde. Boa tarde para você também, Suene, para quem está nos acompanhando. A Justiça voltou a pedir que Moraes seja intimado para justamente se manifestar no processo que foi aberto ainda em fevereiro desse ano pela empresa de comunicação do presidente Donald Trump, ou seja, onde ele tem a rede social Truth Social, que ele criou lá em 2021, quando ainda foi banido do Twitter, e também a ação é movida pela plataforma Rumble, uma plataforma de vídeos muito parecida com o YouTube. Eles entraram com essa ação ainda lá em fevereiro, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está ferindo um dos princípios constitucionais dos norte-americanos pela questão da primeira emenda, ou seja, a liberdade de expressão. Isso por conta de decisões que são dadas pelo ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil para indisponibilidade de conteúdos na plataforma de vídeos Rumble sobre aqueles conteúdos que são considerados como os que estão infringindo leis, regras aqui do Brasil, conteúdos que tratam de, inclusive, crimes como de incitação a uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, uma incitação a golpe de Estado, ou ainda vídeos de incitação à violência, enfim, de diversos sentidos. Essa ação foi movida lá em fevereiro, a Justiça da Flórida já tentou intimar Moraes antes para ele se manifestar. O que tem de diferente sobre essa intimação de hoje é que ela tem ali o endereço do ministro Alexandre de Moraes daqui do Brasil. Ou seja, há uma expectativa, uma desconfiança de que os Estados Unidos possam utilizar uma das prerrogativas ali do tratado que os Estados Unidos têm com o Brasil, de então pedir uma citação direta, ou seja, para que essa intimação que está ali rodando no sistema judiciário dos Estados Unidos, ela seja recebida aqui pelo governo brasileiro para que a intimação de fato caia no ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ou seja, daí teria uma validade jurídica, porque a partir do momento que houve uma tentativa de citação em outros momentos, mas uma tentativa de citação lá nos Estados Unidos e, claro, o equivalente a oficiais de justiça por lá, não conseguiram fazer a intimação do ministro, está em outro país, ainda ficava ali num processo meio que seguindo da mesma forma, mas ainda sem afetar de forma direta, juridicamente, o ministro Alexandre de Moraes. Por essa intimação agora, essa ordem de intimação, constar o endereço do ministro aqui no Brasil, é que há essa desconfiança de que então mecanismos de cooperação internacional possam ser acionados para que de fato Moraes seja citado, saiba que ele tem que dar uma resposta ali dentro daquele processo, se manifestar a respeito dessas acusações de que ele teria infringido a primeira emenda por meio de decisões a respeito de restrição de conteúdos aqui no Brasil e, portanto, essa tentativa que a empresa de Trump e a plataforma Rumble fazem de que as ordens de Moraes não tenham efetividade ali nos Estados Unidos, ainda que isso já aconteça, porque são ordens ainda sob a jurisdição brasileira, mas também pedem uma indenização, enfim, outras sanções ao ministro Alexandre de Moraes, tudo no âmbito de um processo cível. Então, agora, há essa grande expectativa sobre o que vai acontecer. E dentro dessa expectativa, como você já citou, Suane, a Advocacia Geral da União, a gente pode dizer que já está a postos. Isso porque ela já deu ali uma manifestação para o Supremo Tribunal Federal de que está acompanhando esse processo e caso essa citação de fato chegue até aqui o Brasil, então o prazo de 21 dias que está constando nesse mandado de intimação comece a correr para que Moraes se manifeste, a AGU já está colocada ali a postos, acompanhando o processo para fazer justamente essa defesa do ministro Alexandre de Moraes, entendendo que a defesa é sobre um ministro, já que a ação está sendo movida contra as ordens de um ministro. Então, enquanto instituição ali da União, a Advocacia Geral da União, então já está se colocando para fazer a defesa do ministro Alexandre de Moraes junto aos Estados Unidos. E só uma questão, Paola, porque muita gente fica na dúvida, né? Essa intimação se trata de decisões do ministro Moraes para a retirada do ar, por exemplo, de contas e perfis nessas plataformas, mas de pessoas que estão no Brasil e que também estão nos Estados Unidos ou só aqui no Brasil?
Olha, na verdade tem os dois casos. É importante a gente citar que a empresa de Trump, de comunicação, nem foi afetada por decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas já faz a movimentação desta ação contra o ministro junto com a plataforma Rumble, que de fato teve a ordem para cumprir algumas decisões judiciais dadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso sobre vídeos que estão sediados na plataforma e que então estão aqui colocados para transmissão do Brasil e que são considerados esses vídeos que estão infringindo leis, que estão dando a incitação à violência, incitação a um golpe de Estado, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, mas a questão que está sendo citada no processo é de que, ao ter a ordem para retirar esses conteúdos, cidadãos norte-americanos também não poderiam ter acesso a esse conteúdo lá dos Estados Unidos, ainda que a ordem de restrição seja aqui do Brasil, enfim. É uma tentativa de querer mover toda essa situação. Eu até conversei com uma advogada que é especialista nessas questões internacionais, a Priscila Caneparo, que é inclusive professora aqui da Universidade Católica de Brasília, e ela explicou que, assim, juridicamente o que a gente está vendo é um processo que tenta afetar Moraes, mas um processo está lá nos Estados Unidos, as decisões de Moraes são restritas aqui ao Brasil. Moraes nunca deu uma decisão que afetasse a soberania dos Estados Unidos, no sentido de obrigar os Estados Unidos a indisponibilizar um conteúdo que está colocado lá pela plataforma, mas ainda assim, na leitura dela, isso é um movimento que acontece dentro do Poder Judiciário, mas que seria utilizado para dar respaldo político para uma possível sanção ao ministro Alexandre de Moraes, utilizando aquela lei Magnitsky, que é uma lei que pode aplicar uma sanção a respeito de instituições financeiras que poderiam ser acessadas pelo ministro, da questão de restrição de entrada dele ao país, uma lei que prevê sanções que podem, inclusive, afetar familiares do ministro Alexandre de Moraes. Então, até na visão dela, é uma jogada jurídica a respeito desse assunto para tentar ter um efeito político. Até porque vamos lembrar que já houve um outro processo que foi protocolado lá no judiciário americano sobre a empresa de Trump e a plataforma Rumble, também contra o ministro Alexandre de Moraes, e uma própria juíza ali do estado da Flórida já havia colocado, olha, não tem nada a ser decidido aqui nesse processo, porque eu não vi nenhum tipo de decisão do ministro que deva ser cumprida aqui em solo estadunidense ou algum tipo de pedido de cooperação internacional para ver esse tipo de situação. Ela mesma já havia descartado esse processo, uma primeira tentativa da empresa de comunicação de Trump e também da plataforma Rumble. Eles agora vêm com este outro processo, tentam fazer de novo essa citação de Moraes, o que na leitura de Priscila Caneparo, advogada, especialista nessa situação do direito internacional, coloca que seria mais uma jogada jurídica para dar um embasamento político de movimento contra Alexandre de Moraes. Já para a gente encerrar, Paola, sei também que você tem reportagem aí para o SBT Brasil. Por enquanto, como de praxe também, STF não se posicionou. Não se pronuncia a respeito desse assunto. Paola Cuenca, muito obrigada pelas suas informações aqui no Poder Expresso. Um bom trabalho para você. Para nós, até mais. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.